O Emagrecentro é uma rede de clínicas especializada em emagrecimento, estética corporal e facial, com mais de 39 anos de experiência. Fundado em 1986, o grupo está presente no Brasil e no exterior, oferecendo tratamentos modernos e acompanhamento profissional. Entre os serviços estão o programa de 4 fases, dietas personalizadas, criolipólise, drenagem linfática, limpeza de pele, peeling e muito mais. Emagrecentro, promovendo saúde, bem-estar e autoestima com segurança e resultados comprovados. Vargem Grande do Sul já tem ponto certo para quem gosta de sabor e diversão, o TAP Espetos. Aqui você encontra espetinhos irresistíveis, bebida gelada e um ambiente descontraído para curtir com a galera. Do clássico ao especial, sempre com qualidade e aquele atendimento que faz você se sentir em casa. TAP Espetos, o lugar onde o sabor encontra a diversão. Vem pro TAP! Nunca mais vou me estressar com entregas de bebidas depois dessa descoberta. A Bioleve te ajuda. A Bioleve entrega água mineral pura e uma variedade de bebidas direto na sua porta. Do jantar em família àquele festão, a gente dá conta. Entrega rápida de segunda a sábado, das 8h30 da manhã às 6 da tarde. Peça já pelo WhatsApp ou ligue pra gente. Bioleve, refrescância, praticidade e qualidade, nota 10. Há 32 anos, o Centro Odontológico Vargem Grande, Lacerda e Esteves transforma vidas e sorrisos. Aqui, você encontra o melhor em implantes, aparelhos ortodônticos, estética dental, endodontia e reabilitação oral. Tudo com tecnologia, cuidado e confiança. Agende sua avaliação pelo 19 3641 2338. Avenida Walter Tattoni 607, Bairro Santana, Vargem Grande do Sul. Centro Odontológico Vargem Grande. 32 anos de sorrisos que inspiram. A Marmoraria Forte Justino é especialista em pedras decorativas, mármores e granitos que dão aquele toque de sofisticação que sua casa ou empresa merece. Qualidade garantida, acabamento impecável, atendimento personalizado. Venha conhecer nossa variedade de materiais e surpreenda-se com as opções perfeitas para bancadas, pisos, revestimentos e muito mais. Estamos na Rua Vicente Cipolla, 62, Vargem Grande do Sul. Chame no WhatsApp ou telefone. Marmoraria Forte em Justino. Tradição, confiança e beleza em cada detalhe. Rapidex Uniformes, venha produzir o melhor uniforme para a sua empresa. Trabalhamos desde a linha de bordado, sublimação e serigrafia. Criamos as artes personalizadas para a sua empresa. Rapidex Uniformes, uniformes que destacam a sua marca. Com a Santa Clara Seguros, localizada na Rua Batista Figueiredo 431, Sala 3, no centro de Vargem Grande do Sul, você tem a segurança de contar com um atendimento especializado para proteger suas conquistas. Seguros de automóveis, motos, caminhões, tratores, bicicletas, residências, seguro de vida, empresarial, seguro em todos os ramos. Santa Clara Seguros, atendimento 24 horas. Fale com a gente pelo WhatsApp 19 3641 4422. Santa Clara Seguros, segurança em todos os momentos desde 1986. Se o seu sonho de dirigir está parado no tempo, chegou a hora de uma nova opção. Autoescola Nova Opção. Em Vargem Grande do Sul. Aqui você aprende a dirigir de verdade. Com instrutores experientes, horários flexíveis e um ambiente super acolhedor, tirar sua carteira de motorista vai ser mais fácil que receita de bolo. Passe lá na Avenida Walter Tattoni, 490, ou chama a gente no WhatsApp 19 9 98 33 19 19. Autoescola Nova Opção. Aqui você aprende pra valer. Comece sua jornada rumo à liberdade hoje mesmo. Feijão carioca, preto, bolinha fresquinho e o açúcar cristal mais puro.
tudo com a qualidade que só o Deluce oferece. Na sua mesa, um sabor incomparável que transforma cada refeição em um momento especial. Ingredientes que fazem toda a diferença no seu dia a dia, selecionados com todo o carinho. Cozinhe com amor, cozinhe com Deluce. Mano Pneus Auto Center, qualidade, confiança e o melhor preço da região. Aqui você encontra pneus novos e usados, balanceamento, alinhamento, troca de óleo e uma linha completa de peças e acessórios para deixar seu carro sempre em dia. Atendimento rápido e especializado, produtos de primeira linha, condições facilitadas no pagamento. Não deixe a segurança do seu veículo para depois. Venha para Mano Pneus, onde seu carro recebe o cuidado que merece. Mano Pneus Auto Center. Tudo para você em um único lugar. Você está inseguro na hora de comprar um carro usado? Na Decra entendemos essa preocupação e é por isso que oferecemos um laudo veicular completo. Nossa equipe verifica completamente tudo. Se o carro já foi batido, se passou por reparos ou modificações. Tudo para que você tenha certeza e fazer um ótimo negócio. Agende sua vistoria agora e faça sua compra com segurança. Autopeças Fabiano, desde 1991 oferecendo qualidade e confiança em peças e produtos automotivos. Atendimento de primeira, serviço rápido e entregas em toda a região. Peça já seu orçamento pelo telefone 19 36 41 40 44 ou chama no WhatsApp 19 99 766 90 16. Venha nos visitar. Rua Dona Maria Cândida, 187, Vila Santa Terezinha, Vargem Grande do Sul. Siga no Instagram, @autopecasfabiano.vgs. Autopeças Fabiano, qualidade e confiança é aqui. Você pode confiar. Atenção, Vargem Grande do Sul. A iTech Edu chegou para transformar o seu futuro. São mais de 90 cursos de qualificação profissional esperando por você. Invista na sua carreira, conquiste seu certificado e esteja pronto para o mercado de trabalho. Venha conhecer a unidade no centro da cidade, na Rua do Comércio 313, salas 4 e 5. Quer saber mais? Acesse o site ou fale com a gente pelo WhatsApp. iTech Edu. Aprender hoje é crescer amanhã. E é por isso que você precisa da Leandro Motos na sua vida. A Leandro Motos tem tudo o que você precisa para sua motoca. De peças e acessórios a serviços especializados para Honda, Yamaha, Suzuki, Kawasaki e muito mais. Seja para dar aquele talento na sua magrela ou para deixar ela tinindo, a gente te garante. Cola lá na Avenida Teotônio Vilela, 686, Jardim Paulista, Vargem Grande do Sul. Bora pilotar com a gente! Que tal uma viagem inesquecível? A Santa Clara Turismo te leva. Localizada no coração de Vargem Grande do Sul, a Santa Clara Turismo é a sua agência para experiências de viagens personalizadas. Se você sonha com uma escapada tropical ou uma aventura fora do comum, tipo um rolê em Bonito, a gente te leva. Visite a gente na Rua Coronel Batista Figueiredo, 431, Sala 2. Tem alguma dúvida ou quer reservar sua viagem? É só mandar uma mensagem no WhatsApp para a gente. A gente transforma seus sonhos de viagem em realidade. Então, por que esperar? Vem para Santa Clara Turismo e comece a planejar sua próxima grande aventura hoje mesmo. Sua jornada começa aqui. Tá preparado para se surpreender? Streaming sem treta e downloads que voam é só o começo. Com velocidades incríveis e uma equipe de suporte excepcional, oferecemos a conexão que você sempre desejou. Fica de bobeira não! Assina logo e vem fazer parte da revolução digital. É rápido, é fibra, é Telcom. A sua melhor escolha em veículos está de casa nova. A Vargem Veículos agora está no coração da cidade, na Rua do Rosário 36, em Vargem Grande do Sul. Um novo espaço, mais moderno e preparado para receber você com conforto, confiança e as melhores opções em carros novos e seminovos. Venha conhecer, faça um test drive e descubra porque aqui o seu sonho tem endereço certo. Vargem Veículos, o seu sonho se realiza aqui. Vocês sabem o que faz o arroz Varsul ser tão especial? É o carinho em cada grão. Do cultivo sustentável, passando pela seleção rigorosa, até a embalagem dedicada, o arroz Varsul
garante qualidade e aquele arroz soltinho que a gente ama em cada garfada. Então, na próxima vez que você for cozinhar, escolha Arroz Varsul, o arroz que a sua família merece. Arroz Varsul, carinho do campo à mesa. Sobre a proteção de Deus, declaro aberta essa audiência pública, solicitada pela diretoria da PAI de Vargem Grande do Sul. Eu gostaria aqui, inicialmente, de cumprimentar todos os presentes. Muito obrigado pela presença de vocês aqui. Para a gente é um momento especial e muito importante recebê-los na tarde de hoje, quase noite já. Agradecer também às autoridades aqui presentes, meus companheiros vereadores. Sejam todos muito bem-vindos, assim também como a diretoria da PAI. Para a gente é um prazer recebê-los aqui. Essa audiência pública tem por finalidade discutir questões urgentes sobre a continuidade das escolas especializadas mantidas pelas APAES, diante dos recentes debates que colocam em risco a existência e a permanência dessas instituições tão importantes, reconhecendo o papel essencial que desempenham no atendimento às pessoas com deficiência e suas famílias. Ouvir a diretoria e familiares de alunos da PAI de Vargem Grande do Sul, discutir as ações realizadas pela instituição e tratar das recentes preocupações relacionadas ao decreto número 12686, que tem gerado impacto, infelizmente, um impacto muito negativo na rede de atendimento às pessoas com deficiência. Gostaria, então, para a gente dar andamento, de convidar o presidente da PAI, o senhor Júlio César dos Santos, para ocupar a tribuna e fazer uso da palavra para apresentar as principais atividades realizadas pela instituição, destacar o trabalho desenvolvido com os alunos e famílias, expor os desafios enfrentados em razão do referido decreto e reforçar o papel da PAI como entidade essencial para a inclusão e o atendimento especializado. Então, Júlio, por gentileza. Primeiro, agradecer a presença aqui, viu, Júlio? Para a gente é um prazer recebê-lo aqui, representando a PAI, assim como os demais membros da diretoria, os servidores também que trabalham na PAI, é um prazer recebê-los todos aqui. E, como eu disse, infelizmente, esse decreto, ele tem trazido impacto negativo justamente pelo conteúdo do decreto, que prejudique muito, as nossas APAES. Vou passar a palavra para você já, mas antes o vereador Rafael, ele gostaria de falar. Infelizmente, ele vai ter que se retirar, Rafael? Fica à vontade. Senhor presidente, nobres colegas, pessoal aqui presente, eu falei com a diretoria da PAI, infelizmente, eu tinha um compromisso já marcado em São João hoje, mas eu quero dizer que eu estou com total apoio a vocês, já falei com vocês antes, todas as famílias, tá joia? 44 funcionários, 115 alunos, e todas as famílias da PAI pode contar comigo. Tá joia? Obrigado, Rafael. Mesmo assim, ele fez questão de estar presente, viu, Júlio? Então, a gente agradece também ao vereador Rafael. E agora, gostaria que você ficasse à vontade para expor um pouco sobre o trabalho, sobre essa questão do decreto, como está refletindo, diante da repercussão que está tendo nacional em relação à PAI. Sim, boa noite a todos. Boa noite a todos presentes, Boa noite aos vereadores. Boa noite ao público da PAI presente aqui também, Boa noite a todos. Agradecer à casa pela acolhida desse pedido que a gente teve dessa sessão, para a gente explicar um pouco, do que foi esse decreto, que foi dado pelo presidente, esse decreto 16686, que infelizmente afeta direta e indiretamente, todas as instituições que fazem esse trabalho com a educação especial, e a nível Brasil, Então, não é só a gente, todas as APAES e outras instituições também que trabalham, que não é PAI, A PAI hoje tem 70 anos, assim, a nível Brasil. Então, não é de hoje que tem essa necessidade e foi criada as APAES, para poder estar ajudando e prestando esse serviço tão especial, nos municípios do Brasil, Falar, sobre inclusão é uma coisa muito complexa, A gente não pode, é muito difícil falar sobre inclusão. Cada aluno, cada ser é cada pessoa é uma pessoa, cada um, ela tem as suas características, Então é muito difícil você agregar
tudo isso e falar, não, agora, a partir de janeiro, a gente vai ter que colocar os alunos da PAI na rede pública. Então, não é tão simples assim, né? Eu acho que esse decreto, na minha opinião, pessoal, eu acho que foi uma coisa que o governo, eu acho, acidentalmente colocou isso, porque não é possível, né, fazer um requerimento desse em si, né? Então, eu acho que falta muita coisa para ser explicada ainda, né? Está no Senado isso, né? Está sendo discutido. Eu tenho quase certeza que vai ser revogado, né? Até para dar um amparo para as mães, para os familiares presentes, né? Que a PAI há 70 anos, né? Já está lutando, né? Vem lutando, vem colocando essa inclusão, que é a verdadeira inclusão, né? No pé da letra em si, que lá eles têm um atendimento à altura de cada necessidade, né? E a gente tenta fazer, como não só aqui, mas todas as PAIs do Brasil tentam fazer de melhor forma possível, né? Esse atendimento, não só na educação, né? Ali a gente tem ação social, a gente tem a parte da saúde, né? Então não é só também essa questão da educação em si, né? Então, a pedido, né, aconteceu isso no movimento lá do Paraná, depois eu vou chamar a Dani para explicar melhor, ela e a Márcia também vai ter as palavras aqui, que elas são da área, né, dessa área de gestão da educação em si, que elas vão colocar de forma bem mais clara, né, para todo mundo entender melhor o que é o serviço da PAI, né, hoje aqui em Vargem Grande, né. Graças a Deus, a gente está bem, está controlado, está tocando, né? Todo o terceiro setor, como o hospital em si, é uma luta diária ali para você tentar aprimorar o serviço, tentar melhorar cada vez mais, né? E, graças a Deus, a gente está indo. A gente está com um quadro de profissional excelente hoje, que eu sempre não esqueço de falar isso, porque, né, a gente é uma equipe, né? Então, a gente demanda de tudo isso aí. Mas, para encurtar, aqui, para a Dani e a Marcinha ter a palavra aqui também, era mais isso, sabe? Que a federação, né, pediu para a gente, né, a nível Brasil, no Estado de São Paulo, a nível Brasil, colocar em conhecimento do público em si, né, de toda a parte política em si no município, né, que quem leu esse decreto, né, cada um enxerga de um jeito, né, então, quer dizer, mas é uma coisa meio que não tem uma transparência como vai ser feito isso aqui, né? Então, tipo assim, a federação, né, correu atrás e a parte jurídica achou, né, vamos pedir para as APAES dos municípios aí fazer uma sessão, pedir, né, nas câmaras municipais no caso essa reunião para a gente expor, né, esse assunto tão importante, né? Então, mas é isso, e mais uma vez agradecer todos os presentes aqui, as famílias, né, todo o pessoal, os vereadores, mais uma vez, Maicon, muito obrigado a todo mundo aí, que sempre apoiou a causa da PAI aqui em Vargem Grande, né? E tem alguma pergunta? Para mim, alguma relação? Alguém gostaria de aproveitar, tirar alguma dúvida, ou a gente pode seguir depois? Seguir? Depois, então, se alguém tiver alguma dúvida. Tá. Eu vou chamar a Daniela e a Márcia, que são da parte da diretoria da PAI, para ter a palavra aqui também, tá? Muito obrigado, gente. Obrigado a você, Júlio. Aproveitar e cumprimentar também, agradecer os familiares, né? Estão sempre presentes aí, sempre dispostos a lutar pela PAI também. Sejam todos muito bem-vindos, viu? Para a gente é um prazer recebê-los aqui. Daniela, né? Daniela Aparecida da Costa Pereira, coordenadora pedagógica. Vai fazer o uso da tribuna agora. Então, Daniela, a Márcia também acho que vai junto, né, Márcia? Vai estar aqui para me dar um apoio. Isso aí. A Márcia, que é diretora da PAI. Sejam bem-vindas também, fiquem à vontade, tá? Obrigada. Boa noite a todos, né? Em primeiro lugar, a gente fica assim muito feliz de ver a casa cheia, assim, né? Com um público tão grande assim, empenhado, né, nessa luta que a gente está iniciando, né, em prol das nossas APAES, em prol da nossa Escola de Educação Especial, né, que é uma escola tão importante hoje, não só para os nossos alunos, mas é um braço, né, até da sociedade também.
Então, gostaria de dizer ao senhor presidente, agradecer a oportunidade, aos nobres vereadores, às autoridades aqui presentes, aos colegas, familiares e amigos que hoje estão aqui, tá? Junto com a gente nessa luta. Hoje eu vou falar um pouquinho em nome dessa instituição que há 38 anos eu faço parte. Fazem 38 anos que eu trabalho na APAI. Comecei na APAI com 18 anos, né? E estou até hoje. E não sei quando pretendo sair, até quando Deus permitir. Então, eu falo um pouco hoje sobre uma instituição que há muitos anos dedica a vida ao cuidado, à educação e à inclusão das pessoas com deficiência intelectual, deficiência múltipla e transtorno do espectro autista. Nosso trabalho é movido por um compromisso profundo com o respeito, com a dignidade e, principalmente, com o amor ao ser humano. A princípio, quando nós marcamos essa audiência pública, com o objetivo nosso era de conversarmos sobre uma ADI, né? Uma ação direta de inconstitucionalidade, a ADI 7796, que ela vem contestando leis lá no estado do Paraná que garantem repasses estaduais para as escolas especializadas, ou seja, para as APAES. A princípio, quando nós pedimos que marcasse essa audiência, era para estar falando um pouco e pedindo o apoio dessa Câmara nesse sentido, porque a gente já sabia que, dependendo do que estivesse acontecendo lá com essa ação, e o que fosse acontecer, porque ela já está no Supremo, né, a gente sabia que ia respingar, de alguma forma, nas APAES de todo o país. Só que nós fomos pegos de surpresa, né, no dia 20 de outubro, com o decreto 12.696, né, de 2025. Nós fomos pegos de surpresa e esse decreto veio, né, para assim, trazer essa insegurança para nós, né, quanto à instituição de educação especializada. A APAI, né, Márcia? A APAI, ela atende, como o Júlio falou, nos 3 eixos, né, assistência social, saúde e educação. Quando se fala, talvez, surge uma dúvida com relação ao decreto, que eu acho que isso é muito importante todos saberem. Quando se fala sobre esse decreto, e todo mundo falando, vai fechar as APAES, vão fechar as APAES. Não é necessariamente isso, vão fechar as APAES. Se esse decreto realmente ele continuar e vigorar mesmo, vai fechar a parte da educação especializada das APAES. As APAES vão continuar atendendo nas áreas da assistência social e saúde. Porém, as áreas de educação, essas vão deixar de ser mantidas pela APAE. Então, a princípio, nós marcamos essa audiência com esse objetivo, de também estar pedindo o apoio dessa casa, nesse sentido, dessa ADI que está acontecendo, que ainda está acontecendo, né, que também seja revista, porque o Estado do Paraná também precisa das APAES, né? E hoje em dia, o Estado do Paraná é considerado um dos melhores dentro dessa questão da Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais. O Estado do Paraná está em primeiro lugar. Então, é muito importante que ainda permaneça, porque quanto que não atende de criança lá no Estado do Paraná? Né? Quantas crianças não vão ser prejudicadas se isso realmente acontecer? Né? Então, a gente tem que pensar, porque é uma co-irmã nossa, não deixa de ser. Né? O Brasil inteiro tem a paz. Somos todos co-irmãs. Né? Esta ação lá que está acontecendo no Paraná, ela está sendo, por incrível que pareça, ela está sendo movida pela Federação Brasileira das Associações de Síndrome de Down. E ela alega que as leis, né, essas leis que geram esses recursos que são repassados lá para as instituições apaianas do Paraná, elas promovem o que? A segregação das pessoas com deficiência. Só que não é isso, porque o papel da APAI, né, a APAI não é contra a inclusão, ela nunca foi. Tanto que a APAI é um ambiente inclusivo.
né? Então fica um pouco contraditório tudo isso, né? A APAE, ela é o maior ambiente inclusivo que possa existir, é a APAE, dentro do Brasil inteiro, né? Então a gente não entende muito bem tudo isso. Então, em contrapartida, né, com esta ação movida, as APAES todas sentiram-se ameaçadas, né, com essa situação. Aí, mas no dia 20, né, a gente é surpreendido com um decreto, e infelizmente, né, então por isso que nós estamos aqui também, para pedir o apoio dessa casa, no sentido, eu sei, eu tenho acompanhado, eu sei que já tem muita gente já correndo atrás, procurando saber o que fala realmente o decreto, do que trata o decreto, né? E a gente fica feliz com isso, né? E porque a gente quer assim deixar claro um ponto muito importante, que a APAE, ela desde o início, ela nunca foi contra a inclusão. Nós acreditamos na inclusão, acreditamos que toda pessoa tem o direito de conviver, de aprender e de participar da sociedade em igualdade de oportunidades. Mas o que nós defendemos hoje é uma inclusão de verdade, entendeu? É uma inclusão que venha, de fato, atender às necessidades das pessoas com deficiência. Porque o público da APAE é o público mais severo. Porque nós sabemos, gente, eu falo assim, agora eu vou falar um pouquinho, todos nós que estamos aqui, nós somos iguais? Ninguém é igual a ninguém. Nós, enquanto a gente viver, enquanto nós vivermos, enquanto a gente tiver vida, a gente vai estar o quê? Evoluindo. A gente vai estar aprendendo. Cada dia a gente aprende uma coisa nova. Cada minuto, a cada relação com o outro, a gente está aprendendo. E as nossas pessoas com deficiência é a mesma coisa. E cada um tem o seu tempo. Cada um tem o seu tempo. E esse tempo deve ser respeitado. Então, nesse decreto, não consta esse respeito a essa individualidade. Eles querem, de uma forma, colocar todos juntos, entendeu? Só que não é dessa forma que pode acontecer. Porque lá na nossa APAE, né, Márcia, você quer falar um pouquinho? Na nossa APAE, gente, eu vou falar aqui, né, mas em todas as APAEs do Brasil todo, os professores, a equipe, né, a nossa equipe, são uma equipe de professores especializados. Aí tem a equipe técnica, são todos especializados para atender essas pessoas com deficiência. Entenderam? E eu tenho uma fala que eu carrego muito comigo, que a educação especial, ela é uma escolha que o profissional faz. O profissional, quando ele escolhe estar numa sala de aula de educação especial, ele fez uma escolha para a vida dele. Entenderam? Como tem os professores de matemática, como tem os professores de língua portuguesa, professores de história, e por aí vai, o professor de educação infantil, os professores alfabetizadores. A gente sabe, existem professores alfabetizadores que são maravilhosos. E os professores de educação especial também é uma modalidade que ele escolheu estar ali. Não foi nada imposto para ele. Ele escolheu aquela profissão, estar dentro daquela instituição, realizando o trabalho que ele gosta de fazer, né? Então, isso hoje a gente vê ameaçado, né? A gente vê ameaçado isso e também vê ameaçado o direito das pessoas com deficiência, e principalmente, gente, porque nós sabemos que na Constituição o direito da família ele é inquestionável. A família tem o direito de escolher aonde o seu filho quer estudar e deve estudar. É a família, isso está dentro da Constituição, esse direito da família. Então, dentro do decreto, isso também não está sendo respeitado. E precisa ser respeitado, né? Nós temos nossas famílias aqui, depois vai ter duas mães, uma mãe e um pai que vão estar dando depoimento, né, do que eles viveram nesse processo, quando os filhos foram para a APAE, dos benefícios. Então, é um direito da família. E nós, como cidadãos, nós temos o direito de ser respeitados nesse contexto todo. A nossa voz precisa ser ouvida, né? Eu entendo, como o Júlio colocou, né, Júlio? A forma que foi feita, ela não é de
de tão ruim assim. Existem coisas boas ali dentro, sim, acontecendo. Tem, mas ela precisa ser revista, ela precisa ser reformulada, ela precisa ser feita, escrita de uma outra forma, respeitando, ouvindo as pessoas, o cidadão principalmente interessado ali, né? Não é chegar, fazer um papel, vou lá, escrevo tudo que eu acho e pronto, acabou, ponto final, eu vou ter que engolir. Não, não é assim. Não pode ser assim, né? O direito, enquanto cidadão, precisa ser respeitado. Então, nós, enquanto APAE, realmente a gente não é contra a inclusão, só que a gente é a favor de uma inclusão de verdade, né? E o papel da APAE dentro do município é fazer essa inclusão acontecer. Porque lá, a pessoa com deficiência, a criança, o adolescente, o jovem, o adulto e o idoso, porque é toda essa categoria que a gente atende lá, eles são respeitados nas suas individualidades, eles são respeitados no seu tempo de aprendizagem, porque, às vezes, nem sempre as pessoas sabem como essa criança, ou esse jovem, ou esse adolescente, ele se desenvolve. Mas a pessoa com deficiência, ela tem o tempo dela para se desenvolver. Ela tem todo um processo diferente de desenvolvimento acontecendo, e esse tempo precisa ser respeitado. Não adianta a gente querer colocar numa sala de aula, né, Rê? Numa sala de aula com 28, 30 alunos, uma criança com necessidades especiais, vamos dizer assim, sendo que essa criança precisa de um atendimento diferenciado. Vocês entendem isso? Então, a nossa preocupação é essa. A gente está muito preocupado nesse contexto de que, se isso acontecer, o que vai ser, né? De fato, o que vai acontecer de fato, porque as escolas, a rede regular, ela não está preparada para isso, a gente sabe disso. Entendeu? Não é porque não tem boa vontade, todos têm boa vontade, eu acredito ainda no ser humano que tenha boa vontade, mas demanda muitas coisas, entendeu? E a APAE, ela vem para isso. A APAE, dentro do município de Vargem Grande do Sul, ela vem para isso, para atender essas necessidades específicas desse público. Então, lá nós atendemos deficiência intelectual, deficiência múltipla. Lá nós atendemos o transtorno do espectro autista do nível suporte 3, que talvez vocês não entendam o que significam, mas é o nível mais severo, que eles não conseguem se adaptar dentro de uma escola comum. E lá eles vão ter o tempo, eles são respeitados no tempo deles. Lá os professores especializados, eles sabem como atender essa criança. E uma coisa assim muito importante, os professores, não só os professores, como todos os outros técnicos, os profissionais de apoio, dentro da nossa APAE, eles nunca param de estudar. Nunca param de estudar. Porque a educação especial, ela está junto com a saúde. Ela está juntinho com a saúde. Não tem como você parar de estudar, né? É diferente. A alfabetização é aquilo lá. Você vai lá, você alfabetiza. Matemática, 2 mais 2 é 4 e pronto, acabou. Mas a educação especial, não. Ela está junto com a saúde. A saúde não está, a medicina não está sempre avançando. A medicina avançando, a educação especial vai avançando junto. Não tem como ser diferente. Então, ali, os professores nunca param de estudar. Eles estão sempre buscando teorias e práticas e evidências, coisas que realmente funcionam para as nossas pessoas com deficiência, né? Então, é muito importante, realmente, o papel da APAE aqui dentro do município de Vargem Grande do Sul. Hoje, nós estamos atendendo, dentro da educação, 83 pessoas com deficiência, entre várias idades, dentro da educação. Tá? Então, imagine só, né, se isso, de repente, vem a acontecer, o que vai acontecer na vida dessas 83 pessoas com deficiência e, consequentemente, na vida de suas famílias. Porque, gente, um outro fato muito importante que eu acho pertinente falar, quando as nossas crianças chegam, né, os filhos dos nossos paizinhos chegam na nossa instituição, é o tempo que eles têm para resolver algumas coisas da sua vida pessoal, é o tempo que eles têm para poder trabalhar, ganhar um dinheiro, fazer um dinheiro,
É o tempo que eles têm quando seus filhos estão lá conosco. E se isso for tirado, como que vai ser? Como que vai ser a vida dessas famílias? Como que vai ser a estrutura de vida familiar? Porque são crianças, são adolescentes, são jovens, são idosos, que precisam de cuidados 24 horas, que precisam de atenção 24 horas. E esse tempo que eles estão é pequeno, a gente gostaria até que fosse bem mais, para poder auxiliar mesmo essas famílias, para que eles pudessem ter a mesma vida que eu tenho quando saio de casa para trabalhar as 8 horas de trabalho. Gostaria muito, mas a gente ainda, né, a gente faz o impossível, né? Como eu ouvi um dia, o milagre a gente não conseguiu ainda, mas o impossível a gente está fazendo. A gente sempre tenta e a gente sempre consegue, né, Mércia? Corre daqui, corre dali, arruma um jeito, mas a gente está sempre tentando buscar condições e recursos para atender essas necessidades familiares. Então, é muito importante que esta casa entenda, né, o nosso momento, né, esse pedido, né, dessa audiência, e que a população entenda o que, de fato, que está acontecendo, porque não é todo mundo que sabe o que está acontecendo. Então, a gente gostaria muito de pedir o apoio mesmo desta casa, dos nobres vereadores, e que fiquem do nosso lado, fiquem do lado das escolas de educação especial, fiquem do lado das famílias que têm, né, a sua criança, seu jovem, seu adolescente, seu idoso, com uma deficiência, para que a gente consiga, de alguma forma, que vocês é o caminho. A gente não consegue chegar até lá, mas vocês conseguem chegar aos deputados estaduais, aos federais, aos senadores, e é isso que a gente precisa, desse apoio junto, né, a Câmara dos Deputados, dos deputados estaduais, dos federais e dos senadores. Então, o nosso pedido hoje, nessa audiência, é isso. É esse apoio para que realmente a gente consiga, o Brasil todo está fazendo isso, que a gente consiga, se não conseguir revogar o decreto, mas que consiga, pelo menos, reformulá-lo, que a educação permaneça dentro das APAES, do jeito que tem acontecido, e que venha até melhorar ainda mais. Tá bom? Eu agradeço a todos, espero que todos tenham entendido o real motivo da nossa presença aqui. A gente sabe e a gente respeita muito essa casa, a gente sabe que a gente vai ser ouvidos nessa nossa necessidade agora de momento. Tá bom? Vou deixar o meu boa noite. Boa noite a todos. Muito obrigado pela presença das famílias. Muito obrigada, senhor presidente, a todos os vereadores aqui presentes. Eu sou muito pequena, estou de salto ainda, imagina. Eu estou eternamente grata pelas famílias estarem aqui. E, assim, muito obrigado por nos acolherem. É um momento muito desafiador, preocupante para nós, mas nós sabemos da importância que nós temos aqui dessa casa, né? Sabemos que vocês são parceiros nossos em muitos momentos e desde já agradecemos imensamente por tudo que vocês fazem pela PAI. Isso reflete nos filhos dos nossos queridos pais e alguns alunos que estão aqui, e aos nossos professores, profissionais de apoio, toda a nossa equipe. Eu não vou ficar estendendo, porque o Júlio e a Dani falaram lindamente. Parabéns aos dois, em nome da instituição, porque somos uma equipe, né? Mas, assim, a Dani citou sobre ser professor de educação especial. E eu, sempre que vou contratar um profissional, eu falo para as pessoas, para os profissionais, acredito muito em missão. Quem está dentro daquela instituição, acredito muito que Deus tem um chamado, porque não é para qualquer um. Tem pessoas que não conseguem trabalhar lá. Nós estamos lá por uma causa, nós vestimos uma camisa, e eu creio que todos vocês sabem do que nós estamos falando. Muito obrigado por acreditar no nosso trabalho. E agora a gente vai chamar, né, eu vou chamar uma mãezinha e um paizinho que está lá conosco há pouco tempo. Nós temos vários
pessoas que poderiam testemunhar e falar do trabalho que é feito dentro da PAI. Como disse a Dani, não estamos desmerecendo o ensino regular, que é maravilhoso também, mas realmente o nosso público que está dentro da instituição precisa do nosso apoio, precisa do nosso trabalho. Eu acolho do fundo do meu coração a cada uma das famílias, né? Então, eu acho que isso é muito importante também para eles entenderem, né, que nós estamos do lado deles, mas precisamos de vocês agora, mais do que nunca, para nos ajudar sobre esse decreto, sobre, né, nós não conseguimos chegar até o Senado, até a Câmara dos Deputados, nós não chegamos, mas vocês vão chegar até nós. Vocês vão ser as nossas vozes agora. Eu tenho certeza disso, absoluta, não tenho dúvida disso. Então, eu gostaria de chamar a Adriana aqui, por gentileza. Ela vai falar um pouquinho. Entra por ali. Obrigada, viu, gente? De coração. Boa noite a todos. Boa noite, presidente, senhores vereadores. Eu sou a Adriana, mãe do Bruno. O Bruno está na PAI fazem 6 meses. E ele veio da escola regular. E, assim, o Bruno não conseguia pegar no lápis. O Bruno tem 10 anos de idade. E foi muito complicado a passagem dele pela escola regular, porque eles realmente não estão preparados, né? Por mais que se esforcem, não conseguem manter essa criança ativa na escola, né? Eu acho muito perigoso, quando se diz em inclusão, misturar todo mundo, juntar todo mundo, porque a inclusão ela não se baseia em estar todo mundo junto, entendeu? A inclusão ela precisa ter as suas especialidades, né? O Bruno, ele estava num processo de negação para a escola. Ele não queria ir de forma alguma para a escola. Foi um ano assim de 2024, né? Desde 2023 eu estava procurando a PAI, não consegui. Mas 2024 foi um ano muito perdido na vida do Bruno. Ele teve um retrocesso muito grande. E, para um autista, quando ele retrocede, o que ele já aprendeu é muito perigoso. É difícil ele caminhar para frente, né? Quem tem filho autista sabe do que eu estou falando. A perda que ele pode ter na vida pode ser irrecuperável, né? O Bruno tem 10 anos e, hoje, 6 meses depois de estar na PAI, o Bruno está escrevendo o nome dele. O Bruno está contando até 50. O Bruno está pegando no lápis sozinho. Ele está se interessando pela educação dele, né? O Bruno hoje é uma criança feliz. De uma criança que eu não conseguia tirar do quarto para mandar para a escola, porque, a partir do momento que ele cresceu, ele tem força. E eu não dou conta mais do Bruno, fisicamente, né? Então, eu não conseguia mandar ele para a escola. Ele chorava de escorrer lágrimas assim: mamãe, é ruim, mamãe, eu não quero, é ruim, a escola é ruim. E aí, o que você faz com a criança? Quando ela fala que é ruim, o que está ruim? Entendeu? E é muito perigoso, porque meu filho ficava dentro da escola regular, correndo de um lado para o outro, sem aprender nada, sem aproveitar nada. E ele tem 10 anos. E aí, o que você faz numa situação dessa? Porque eu ia em reunião da escola, eles não tinham um risco do Bruno para me mostrar. Todas as mães recebiam as provas, né, que as crianças fizeram, os trabalhos que elas fizeram. Cadê do Bruno? Do Bruno não tem. Ah, Adriana, dentro do que ele consegue, ele está bem. O que é que ele consegue? Se ninguém está forçando ele a fazer nada.
Ele ficava lá por ficar, fora o perigo do bullying, porque existe. Não tem como falar que não. É uma criança de 10 anos, todo mundo aqui já passou pela escola. A partir dos 10 anos começa a separação dos grupos. E não foi diferente com o Bruno. Ele foi separado do grupo. Não tinha grupo para o Bruno, né? E hoje, na PAI, ele se sente útil. E isso não é só para o autista, entendeu? Qualquer pessoa, em qualquer fase da vida, ela precisa estar num lugar que ela se sinta útil. Em casa, no trabalho, entre amigos, no relacionamento. Se ela não se sentir útil onde ela está, para que ela vai estar ali? Ela não vai querer estar ali. E não foi diferente com o Bruno, gente. O Bruno sente, entendeu? E é muito claro isso para a gente. A melhora do Bruno hoje, frequentando a PAI, é extraordinária, entendeu? Ele frequenta o NAMA, também lá em São João, né? Faz terapia todo dia. Todo dia a gente vai com ele para São João, à tarde. E a melhora dele lá, a convivência dele lá, ele não deixava ninguém descer com ele no elevador. Quando a gente saía da terapia, a gente desce de elevador, ele tinha que ser sozinho. Se tivesse outra criança para entrar no elevador, ou ele gritava, falava não, fazia uma cena ali, ou ele esperava que descesse para a gente descer sozinho. Hoje, ele segura a porta do elevador e fala, vem, amigo, vem. Se ele não sabe o nome da criança, vem, amigo. Então, a mudança foi muito grande, porque hoje ele tem noção de que ele consegue. Ele entrou na PAI, elas sabem. Ele falava, o Bruno não consegue, o Bruno não sabe, o Bruno não. Ele não chegava perto de menina. Ele foi proibido de chegar perto de menina na outra escola. Por que isso? Por que isso? Não tem exclusão? Como não? Que inclusão é essa? Entendeu? Eu acho muito perigoso misturar todo mundo. A gente precisa ter o cuidado com os nossos filhos, né? E, eu só tenho a agradecer à PAI. Agradeço também o período que ele teve na escola regular. Só que a transformação dele foi muito grande. Então, hoje, eu peço, encarecidamente para vocês que têm esse acesso a pessoas superiores da gente, né? Aos deputados, aos senadores, que não deixem essa causa para trás. Não deixem a gente para trás. Que a gente possa continuar. Porque, gente, é sério. Se o Bruno perder esse lugar da PAI, eu acho que eu não coloco ele na escola regular de novo. Eu vou com ele em terapia, até onde eu conseguir pagar alguma coisa para ele aprender a ler, porque romantizam muito o autismo, né? Que autista é muito inteligente. Eles são muito inteligentes. Só que eu não tenho a pretensão do meu filho fazer uma faculdade de medicina. Eu não vivo o filme lá da Globo que passou sobre o autista. Eu não tenho essa pretensão, mas eu quero o básico para o meu filho. Eu quero que ele saiba fazer uma conta, que ele saiba receber um troco no supermercado, que ele saiba escrever o nome dele, que ele saiba onde ele mora, porque isso é o básico que tem que acontecer na vida do ser humano. Eu não sou eterna, não vou estar para sempre aqui por ele. Ele vai ter um dia que ele vai estar sozinho. E aí? Como é que o Bruno fica nessa história? Então, eu preciso que vocês acatem isso de coração, que vocês falem com quem vocês conseguirem falar e que vocês nos ajudem a manter isso, tá? Porque é muito importante. Muito obrigada. É emocionante, não é, gente? E é essa a nossa realidade. Obrigada, viu, Adriana? Eu gostaria de chamar o Fábio aqui. O
Fábio também faz pouquinho tempo que o filho dele está conosco. Boa noite a todos. Meus parabéns, viu, Adriano? Como pai, a gente sabe que às vezes é difícil, né? A gente falar das pessoas que a gente ama e falar do meu filho aqui é um momento único, né? E que o Papai do Céu me ajude. Bem, dito isso, o Luca tem 5 anos. Ele já passou por 4 escolas, né? E ele está há 30 e poucos dias em um lugar que a gente já percebe nele 2 mudanças, né? Primeiro, a chegada do ônibus, ele faz questão de ficar olhando esse ônibus chegar, ele faz questão de subir nesse ônibus, sentar, na maioria das vezes, no mesmo lugar dele, e ele não dá bola para a mãe, muito menos para o pai. Ou seja, ele está se preparando ali para dar os seus primeiros passinhos, né? Na semana passada, houve outro ganho assim sensacional. Ele começou a se alimentar na escola, uma coisa que é só com a mãe dele. Comigo não acontece, mas acontece com a mãe. E ela passou umas dicas e o pessoal, com toda a sua paciência, com toda a sua bondade, foi lá e colocou ele do lado, teve a calma, a paciência de mostrar para ele o alimento, e esse alimento ele conseguir levar até a boca e poder se alimentar, né? Nas outras escolas não tinham isso. É culpa delas? Não estou aqui para julgar ninguém, pelo contrário. Estou aqui, assim, extremamente decepcionado com o governo, com a política, para variar, né? Sempre vem de cima para baixo. Eu me pergunto, será que alguém que assinou isso tem um filho, um neto, um sobrinho, alguém que seja autista? Porque se tiver, puxa vida, viu? Os pais que aqui estão e possuem os filhos com, infelizmente, essa deficiência, eles sabem melhor do que eu, né, o quanto é complexo uma criança que precisa de muito mais amor que os teus outros filhos. Precisam de mais atenção. E a gente percebe que na PAI a gente está tendo esse suporte. E não consigo mais ver o Luca sem poder ter essa oportunidade de frequentar a PAI. A Márcia estava aqui, e na nossa primeira reunião, nem 5 minutinhos de reunião, eu virei para ela assim: Márcia, minha preocupação não é trazer meu filho aqui, pelo contrário, é saber quanto tempo que ele vai poder ficar aqui. Quanto tempo que ele pode ficar aqui? Não, até os seus 13, 14 anos, ou, se houver a necessidade, ele pode continuar com a gente. E isso foi o que mais nos deixou aliviados, porque a gente percebeu ali na apresentação de todos os profissionais que a Márcia fez questão de levar em cada sala, conhecer cada professor, na cozinha, né? Ela toda preocupada em mostrar as melhorias que são os desejos da PAI para com as crianças que lá estão, né?
e pedir para vocês que vocês não interrompam o nosso sonho, que é simplesmente de ouvir meu filho falar. Hoje de manhã teve um gesto tão bobo, tão simples. Eu olhei para o Luca e falei assim, Luca, o papai deixou cair a tampa. Pega a tampa para o papai. Ele pegou a tampa e deu na minha mão. Ele nunca fez isso. Né? Hoje o nosso filho ele consegue olhar para a gente. Né? E só quem é pai e mãe sabe o quanto isso tem peso nas nossas vidas, né? Porque é onde a gente se sente abraçado e confortado por tudo aquilo que a gente encontra como desafio. Né? Não quero me estender muito, acho que eu falo demais, mas eu só queria falar para casa, para todos que aqui estão, a posição de importância que vocês ocupam na sociedade, que é levar para as pessoas de cargos, né, importantes, que são votados, que são escolhidos, que eles amparem, sim, a sociedade. Uma sociedade que é excluída, sim. Que sofre bullying, sim. E que, infelizmente, todo mundo dá as costas. A maior indignação dos pais que aqui estão é a indignação que os nossos filhos sofrem. E eu não sou de ficar reclamando. Não sou de ficar lamentando. Eu acho que a nossa procura, ela precisa ser sempre intensa, porque a Adriana disse algo fundamental, que é a minha maior preocupação. Nós não somos eternos. Né? E espero que a gente consiga trazer a ele o necessário, o básico, para que ele possa ter o seu espaço da melhor forma possível da sociedade. E, para que ele consiga isso, a gente precisa da PAI. A gente precisa de todos os profissionais que aqui estão, que lutam incessantemente para que não só o Luca, como tantos filhos e filhas aqui, cheguem ao seu objetivo, atinjam o seu objetivo. Eu tenho certeza que o maior sonho de quem está com o Luca lá hoje, já na escola, seja realmente, de fato, ouvir a voz dele. Né? Mas, enfim, como eu disse, eu não queria me alongar, porque, politicamente falando, é extremamente triste o que está acontecendo no nosso país. Independente de qual é o presidente, o seu partido, enfim, não é nada disso, gente. Existem muitas outras pessoas envolvidas e elas estão deixando isso acontecer. Por favor, não deixem acontecer, principalmente na nossa cidade. Peço encarecidamente que o que vocês precisarem dos pais, os pais estarão aqui em prontidão, eu tenho certeza, porque eles sabem o trabalho que esse pessoal aqui tem, a dor de cabeça que esse pessoal aqui tem. Então, se vocês precisarem de nós, eu tenho certeza que nós iremos fazer o nosso melhor, porque está envolvido vidas, está envolvido pessoas que precisam se tornar pessoas, identidade, opinião própria, opinião formada, e ser engajado dentro da nossa sociedade.
está crescendo demais os números de pessoas com deficiência, demais. E aí o governo, em vez de dar o suporte, puxa o tapete. Não deixem isso acontecer, por favor. Bem, mais um adendo aqui. Parabéns por tudo que vocês fizeram até neste momento. E a gente reza para que este momento se prolongue por muitos anos, para que daqui a alguns anos a gente possa agradecer vocês com as palavras do meu filho, que é o meu sonho. Então, muito obrigado a todos, uma boa noite e que tudo corra bem. Adriana, Fábio, obrigado pelo relato de vocês aqui. Eu acho que engrandeceu muito essa audiência. E eu fico me perguntando, às vezes, sabe, quando eu peguei esse decreto na mão, será que pais como vocês foram ouvidos quando o decreto foi feito? Eu acho muito difícil, né? Isso que nos entristece. Será que Adrianas, será que Fábios foram ouvidos lá em cima? Eu acho muito difícil. Isso, infelizmente, entristece a gente. Acredito que se isso tivesse acontecido, se pais como vocês, nós estamos falando de pais que relataram quantos dias? O Fábio, acho que foi 30 dias, né? A Adriana, gente, olha a diferença. Muito mais do que ensino, muito mais do que educação. Nós estamos falando do dia a dia. Olha a evolução que a criança tem, gente. Mas eu já quero adiantar que o que a gente puder fazer enquanto Câmara Municipal aqui, os meus companheiros vereadores, eu já quero adiantar para vocês que a gente vai fazer, tá? O que tiver ao nosso alcance, até mesmo aquilo que não estiver, mas que a gente conseguir correr atrás, lutar, porque a causa da PAI é a causa de todos nós, tá bom? Já adianto isso para vocês, podem contar com a gente. Dando andamento, eu gostaria de convidar então a nossa diretora de educação, a Renata Taú, também para fazer uso da tribuna. Boa noite a todos. Boa noite. Eu gostaria de falar um pouquinho da nossa parceria que o Departamento de Educação tem com a PAI, há muitos anos, né? Nós temos uma parceria que eles atendem, né, com exclusividade, né? A gente fala educação exclusiva, e o exclusiva não é de exclusão, é de exclusividade. Porque cada aluno que vai ser atendido na PAI precisa de um atendimento exclusivo, né? Um atendimento com exclusividade para atender às suas necessidades. Como a Dani já disse, cada um é um. Então, pode ter o mesmo CID lá no papel, no laudo, mas não são iguais. E eles precisam de um atendimento especializado, né? E nós, nas escolas regulares, que a gente chama, não tem como atender com exclusividade, porque nós temos 25 alunos, normalmente, numa sala de aula. E o professor dá atenção para aquele aluno, mas tem mais 24 precisando de atenção também, né? E o aluno com necessidades especiais, né, que a gente fala, ele não consegue ficar 5 horas, às vezes, sentado numa carteira, atendendo, né, escutando uma aula. Ele tem as necessidades de estar em manhãs em movimento. Às vezes, tem casos que precisa de atendimento de saúde, né? Tem alunos que têm crise, às vezes, que precisam de um conhecimento especializado. E nas nossas escolas, a gente não tem esse apoio da saúde, né? Não tem ninguém especializado em saúde. Na PAI tem. Eles têm fisioterapia, tem vários outros atendimentos, além da educação, como eles já disseram. E é muito difícil para a gente também chegar em pais, como foi o caso do Luca. Foi doído demais chegar nos pais e falar assim, olha, ele precisa de ser atendido na PAI, porque a gente não consegue dar tudo que ele precisa, a gente não consegue atender o direito dessa criança, né, como ele precisa ser atendido.
E eu sei que deve ter sido muito difícil para os pais aceitarem também de início. Mas depois foi uma coisa que marcou muito o pessoal da escola, que eles foram lá na semana seguinte e agradeceram por ter feito esse encaminhamento. Isso para a gente é assim muito especial, né? Porque dói para a gente também. E temos alunos assim que tá na PAI hoje. Nós temos 50 vagas, né? Que a PAI atende para a gente, essa parceria que a gente tem. Eles atendem 50 crianças de 4 anos até 15 anos, né? Em média. E o atendimento deles lá, não tenho como agradecer, como explicar para vocês, porque é o que o Fábio falou, só quem tem um autista ou um DI na família sabe os cuidados que precisa ter. É 24 horas mesmo, não é só o período que está ali na escola, não é só ensinar a ler e escrever. A PAI prepara para a vida. A PAI prepara para o mercado de trabalho. Às vezes, o aluno não vai sair de lá fazendo uma faculdade de medicina, como eles disseram, mas ele vai estar preparado para trabalhar, para saber viver sozinho, para saber ter uma vida digna, né, autônoma. E isso é muito importante. E isso a escola regular, às vezes, não vai conseguir oferecer para eles como a PAI oferece. E, por isso, a importância da PAI. A gente trabalha com a PAI por muito tempo, né? Às vezes a gente briga, né, Marta? Sempre para atender os direitos dos alunos. A gente sempre briga pelos alunos, né? Porque em prol dos alunos. Porque a gente sabe como é difícil. É difícil para a família, é difícil para os alunos, porque a gente vê, às vezes, o aluno que está lá na escola regular, o sofrimento dele, porque ele não consegue ficar o período inteiro fechado dentro de uma sala de aula, né? E isso causa sofrimento. Isso não é inclusão, né? Isso é exclusão. Então, eu acho que o serviço da PAI, né, essa parceria que a PAI tem com os municípios é essencial. E, além disso, os municípios também não estou falando só de Vargem Grande do Sul, não, viu, gente? Eu estou falando a nível nacional. As escolas regulares não têm a estrutura necessária para atender, porque, como eu disse, nas nossas salas tem de 20 a 25 alunos. A PAI atende, no máximo, 5 alunos, não é? Então, é lógico que vai ser outro cuidado, outra atenção. A gente oferece já o AE, que é o atendimento educacional especializado, no período contrário da escola, para os alunos com autismo nível 1, 2, né, suporte, ou nesses mais leves. Porque, gente, é no período contrário, quer dizer, o aluno vai ficar no tempo regular e volta no outro período para ficar no AE. Quer dizer, o aluno mais severo ele não consegue ficar todo esse tempo na escola, né? Por isso, os mais severos vão para a PAI. Não é porque, né, porque é mais grave, enfim, mas é os que precisam de atendimento mais exclusivo mesmo, com exclusividade, né? Porque às vezes fala exclusivo, fala que é exclusão, não é. Então, assim, eu gostaria de pedir também o apoio de todos vocês e espero que eu tenha demonstrado um pouquinho da importância dessa parceria com a PAI, que a gente tem faz muitos anos e pretende ter por muitos ainda, né? Obrigada, gente. Obrigado, Renata. Obrigado pela participação. Antes de eu abrir a palavra para os vereadores, né, que quiserem se manifestar também, eu gostaria de saber se tem mais alguém do auditório que gostaria de participar, de falar alguma coisa, falar algum relato, falar algo a respeito do tema. Tem alguém que gostaria? Você gostaria? Tem mais alguém que gostaria, depois dela, de falar alguma coisa? Quiser aproveitar? Se tiver algum funcionário, algum servidor que gostaria também de se manifestar. Isso, professora, né? Alguém que estiver aí também da população, algum familiar? Lília. Lília, boa noite, viu? Boa noite. Fica à vontade, tá? Gostaria de falar que eu tenho 2 crianças que estudam na PAI e o meu menino tem dificuldade maior que a minha menina. Até os medicamentos não estão muito ajudando ele.
E ele tem hora que não está conseguindo ficar dentro da sala direto também. E, tipo, ele fica mais agitado que o normal, né? Às vezes tem que levar ele até embora mais cedo, por causa que ele tem dificuldade um pouco mais forte, assim, sabe? Que ele fica irritado com mais facilidade. Às vezes ele sai quebrando as coisas. Aí ele é muito... Ele estudou na escola normal, não se adaptou, ficou muito difícil, sofreu muito bullying, os dois. A escola normal não é habitado para eles, por causa que na PAI esse é mais acolhido, né? Tipo assim, e eles têm mais, como falo, mais paciência para lidar com eles. Às vezes, aí ele fica muito nervoso, muito agitado mesmo, e é só na PAI para poder acalmar ele. Aí, meu filho, ele tem um autismo muito forte. O médico falou assim, que é uma junta médica que tinha que atender ele, por causa do problema dele ser muito grave. E vamos ver, né, agora os medicamentos que ele está tomando, né? Mas, se Deus quiser, vai estar tudo certo. Lília. Obrigado, viu? Obrigado pela participação. Ana Amélia. Ana Amélia, boa noite. Fica à vontade, tá? Tudo bem. Gente, boa noite, tá? Além de eu vestir a camisa da PAI, eu sou mãe de uma criança autista. E meu filho é suporte 1 só. Só suporte 1. Eu comecei a estudar pedagogia para mim poder também dar um suporte para ele, estar ajudando ele. E assim, ó, na área da saúde aqui é bem precária, que nem fonoaudióloga. É muito difícil uma fonoaudióloga. Graças a Deus, eu tenho condições de oferecer isso para o meu filho. Certo? Quando alguém bate na porta, gente, por favor, atende. Porque a mãe de um autismo, ou mesmo com deficiências múltiplas, nós enfrentamos muita dificuldade. Entendeu? É que nem assim, ó, eu cheguei lá na PAI, eu sempre tive vontade de entrar para dentro, para saber como é que é. E hoje, até na minha entrevista, eu falei para a Márcia, falei assim, ó, eu tenho vontade de conhecer como é o amor de uma criança dessa. Eu, todo dia, quando eu amanheço e eu abro o portão para receber cada aluno que tem lá, se vocês tiverem a oportunidade de chegar lá às 7 horas da manhã e você vê o sorriso que a gente recebe, o carinho que a gente... Tipo assim, ó, deixou todos os problemas lá na porta, para estar lá atendendo. E você não está tirando isso de mim, você está tirando isso de cada criança que está lá. Porque cada um deles lá precisa de um olhar diferenciado. E eu, como uma mãe de autista, se meu filho enfrentar qualquer dificuldade na rede regular, eu não pensaria 2 vezes em colocar ele numa PAI. Porque não pela camiseta que eu visto, mas pelo carinho, gente, como é diferencial o nosso atendimento lá, como a gente procura cada dia ser melhor, não por nós, mas por eles, tá? É muito bonito, romantismo, é difícil, gente. Mas com o trabalho que a gente faz lá, é que nem a Dani falou, a gente pode, tipo assim, a criança está lá, e, nesse momento, a mãe pode estar descansando, porque tem criança lá que não dorme durante a noite, a mãe pode tirar um cochilo, a mãe pode ir no banco resolver qualquer coisa. Que nem assim, ó, o meu menino está na creche, lá no Santa Marta. Assim, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Mas, graças a Deus, lá está tendo todo o suporte. O ano que vem ele vai para o município. E, se for caos, gente, eu não penso 2 vezes. Põe meu filho na PAI. Porque o trabalho que é feito lá é maravilhoso. Não que ele não tenha o suporte na regular. Eu espero que ele tenha o suporte na regular, que ele está tendo até então. Tá? Mas acredite que o nosso trabalho lá, a gente faz por amor, a gente faz pelo carinho. Muitos vereadores já entrou lá, já viu como é que funciona, gente. Mas acredite em nós, tá? Porque é muito importante esse suporte que a gente pode dar lá.
Tá? Eu fico muito feliz que vocês possam estar de coração aberto para receber esse recado nosso. Tá? Não só meu, mas de cada mãe que está aqui. Tá? Que é recebida com muito carinho. Tá? E quando vocês precisarem, pode contar comigo. Tá? E, por favor, vereadores, quando bater uma mãe de um autista na porta de vocês, ou com qualquer tipo de deficiência, atenda com carinho. Tá? Não que não dá, eu sei que não é do jeito que a gente quer que funcionem as coisas. Mas eu falo em nome de mim, de várias mães que tem por aí, gente. As coisas passam, não é mil maravilha. Tá? A gente tem que correr atrás, a gente tem que bater. Tem vezes que a gente até excede no tom de voz, no falar. Tá? Mas é o nosso desespero. Tá? E quando qualquer um de vocês aqui precisar, a nós lá da PAI também vai poder dar para filho, parente ou qualquer tipo de coisa. Porque vindo para nós, todo mundo que chega lá é recebido com muito amor, muito carinho. Eu tenho muito orgulho de vestir a camiseta da PAI, viu? Muito obrigado, uma boa noite. Obrigado, Dona Amélia, pela participação, viu? Muito obrigado. Acho que tem mais uma mãe, né, que gostaria de falar. Débora? Tua prima? Prima da vereadora Giovana? Fica à vontade. Débora, boa noite. Boa noite. Fica à vontade, tá bom? Desculpe se eu errar alguma coisa, que eu tô nervosa. Imagina, fica tranquilo. O meu filho é o Guilherme. Hoje ele tem 8 anos. Quando ele entrou na PAI, ele começou com 4 anos. O diagnóstico dele foi lá, porque pelo médico estava muito difícil, ninguém me deu suporte nenhum. Na época que eu busquei o diagnóstico do autismo, não estava tão falado, não era um bicho de 7 cabeças, né? Aí ele foi para a escola, porque era o quê? Falta de desenvolver contra as crianças, porque era filho sozinho. Procurei, foi 2, 3 anos lutando pro diagnóstico. A PAI me acolheu. Quando eu comecei, ele tinha 2 aninhos só. Não, era até os 5. 5 anos, ainda tudo normal. Ele não falava, como o filho de vocês também não falava. Hoje, o meu filho tem 8 anos. A PAI transformou meu filho. O primeiro ano dele lá foi o quê? Socialização. A professora saiu com ele no mercado, a professora andou com ele na rua, coisa que a gente não conseguia fazer. Por quê? Porque meu filho incomodava as outras pessoas. Ia no parquinho, isolava meu filho. Ia no restaurante, fazia bagunça, não parava quieto. Hoje, quem vê o Guilherme hoje ele fala, até demais, terror. Ele fala, a gente consegue ir em qualquer lugar com ele, que ele consegue ficar sentado. Um simples médico, não tinha paciência de ficar. Hoje ele fica. A PAI transformou a vida dele como a nossa. Hoje eu trabalho. Ele consegue ficar com qualquer outra pessoa. Não precisa só de mim. E eu tenho mais 2 filhas. As outras 2, elas não têm diagnóstico nenhum. Mas a gente vê a diferença que é de uma criança para outra. Então, eu tenho um maior agradecimento à PAI, porque ela transformou a vida do meu filho realmente, e não é só sobre isso, é sobre você ter um apoio, porque quando eu procurei o diagnóstico do meu filho, eles falavam que era louca, que eu estava falando que ele era louco. Não é louco, ele tinha um problema, e eu queria transformar o meu filho em um adulto que pudesse ir no supermercado, pudesse trabalhar, tivesse uma vida adulta digna. Hoje, a Márcia sabe, né? Qualquer coisinha eu tô lá, porque meu filho é mais importante para mim do que tudo nessa vida. Só eu sei o que ele passou no hospital, só eu sei que eu quase perdi ele. Então, hoje o autismo não é nada para ele, tanto que ele lutou quando era bebê. Então, Márcia, eu só tenho a agradecer, e eu peço a vocês, lutem por nós, por eles, porque o meu filho, hoje, ele até pode ir para uma escola regular, mas ele não consegue. Não consegue, porque ele não vai conseguir obedecer a regra de ficar sentado. Lá na PAI, eles têm carinho. As professoras são, como se diz, uma segunda mãe para eles. Eles acolhem a deficiência e a criança. Então, lutem por nós, viu? Obrigada. Obrigado você, viu, Débora? A gente que agradece a oportunidade de te ouvir também. Agora sim, eu gostaria de abrir a palavra para os vereadores, se algum vereador quiser se manifestar.
falar algo a respeito, fique à vontade. O senhor concede a palavra, senhor Com presidente? certeza, vereador, fique à vontade. Primeiramente, queria cumprimentar, em nome de todos os alunos, a minha grande amiga Érica, que está aqui no plenário. Cadê a Érica? Em nome da Érica, cumprimento todos os alunos. Em nome dos pais, em nome da Regina Andreato, cumprimento todos os pais lá. O Bruninho está lá faz tempo. E em nome das professoras, os funcionários, em nome da Rosana Cadini, cumprimento a todos. Tá? Deus lhe pague. Eu que tenho um carinho muito grande por essas crianças. E eu estou indo para Brasília, na terça-feira, dia 24 agora. Para quem sabe, a Luísa Erondina, ela tem um sobrinho especial também. Falei com ela ontem por telefone. Ela está muito chateada, pediu ter uma audiência na Secretaria-Geral. E nós vamos bater nas portas dos nossos deputados, pedindo essa revogação. Então, conte com o meu apoio, que eu estou levando para Brasília. E uma das causas vai ser a PAI, né, que a gente vai conversar com os deputados, a Renata de Abreu e outros. E, para mim, não tem dinheiro que paga. Se terminasse meu mandato hoje, o que eu fiz pela PAI, o que a mão direita faz, a esquerda não precisa saber. Mas aquela piscina lá, não tem dinheiro que pague. Ver a alegria daquelas crianças, né, Márcia? Então, eu saio da vida pública realizado o que eu fiz pela PAI e vamos fazer muito mais. Tá? Mas conte com o meu apoio, que eu estou indo e vou bater na porta e a gente vai conversar. E vou ligar para o Paulo Teixeira, que é ministro também, que é um cidadão vergingrandense, para ele ajudar a gente também. Tá? Presidente, a palavra. Pois não, vereadora. Obrigada. Boa noite a todos. Quero cumprimentar todas as mães aqui e agradecer a presença de vocês. Temos aqui a nossa amiga Iodete, minha amigona especial, conheço o filho dela pessoalmente, minha prima Débora. E é isso aí, mulherada, lutar pelos direitos dos seus filhos. A irmã da Regina aqui, né, que a gente conhece muito. E a todos os pais, gente. Vocês têm que lutar mesmo pelos direitos dos seus filhos. Eu aqui, como mãe, como vereadora, me compadeço, me solidarizo com todos e podem contar comigo para tudo. Não vamos aceitar essa covardia, porque isso chama-se covardia, né? Querer incluir as crianças na escola regular. O que é isso? É um retrocesso para as crianças. A escola regular não está preparada. Né? Vocês sabem muito bem disso, né? Muitas crianças já frequentaram. Então, não aceitamos e contem conosco. Até as nossas emendas impositivas, cada vereadora que já vai doar, inclusive eu, né, Fernando, todo mundo, 20 mil para a PAI, para ajudar, porque a gente sabe do trabalho sério e do compromisso com a nossa população. Obrigada de coração, Deus abençoe, gente. Senhor presidente, nobres colegas, primeiramente, quero agradecer a presença de todos vocês aqui. É uma causa muito justa que está acontecendo aqui hoje. Parabenizar toda a diretoria da PAI pela iniciativa. Eu acho que não podemos esperar acontecer. Nós temos que tomar iniciativas para que isso não aconteça. A gente sabe o trabalho da PAI em Vargem Grande do Sul, não só em Vargem Grande do Sul, como em todo o Brasil, né? Realmente, a rede pública não tem condição de dar esse carinho e essa atenção que essas crianças precisam, que nem é dado na PAI. Então, acho que nós temos que batalhar muito, tentar conversar com os deputados, senadores, para que isso não aconteça. Conte comigo. Obrigado a todos. A palavra, senhor presidente. Pois não, vereador. Senhor presidente, demais vereadores, todos aqueles presentes no auditório, mas de modo especial quero cumprimentar a diretoria da PAI em nome do Júlio, os funcionários, colaboradores, as famílias, por serem essa voz aqui na Câmara Municipal hoje, né? A Câmara é a casa do povo e nada melhor do que ter a presença de vocês aqui para uma causa que é justa, que é meritória e que reflete diretamente na vida de mais de 100 alunos que estão na PAI. Então, parabéns pelo movimento, parabéns pela dedicação e empenho de vocês, não só
contra esse decreto, mas sobretudo pelo enfrentamento que vocês fazem no dia a dia. A gente sabe que é difícil, a gente sabe que essa atenção precisa ser especial, como a Renata disse, precisa ser exclusiva, porque só vocês entendem as peculiaridades, então é isso que a gente precisa também se atentar. Mas eu como estudante de Direito, aprendi na faculdade que nós devemos tratar igualmente os iguais e desigualmente os desiguais na medida de suas desigualdades. Então não é possível que a gente pense que pode ser normal um decreto que fere justamente aquilo que ele prega, que é a inclusão. Nós não podemos pensar que isso vai fazer com que essas crianças que dependem desse atendimento vão realmente atingir esses objetivos, como é o caso do filho do Fábio, de vir a falar, achando que na escola ele vai ter esse suporte, esse apoio e essa atenção especial. Então, eu inclusive tomei a iniciativa de apresentar uma moção de repúdio que é simbólica, mas que contou com o apoio dos vereadores, porque muitas das vezes nós estamos aqui na Câmara de mãos atadas, mas a gente tem esse microfone e pode ter certeza que sempre que for para uma causa justa como a de vocês, nós vamos falar, nós vamos interceder, nós vamos buscar junto aos deputados e senadores, inclusive, seja por e-mail, seja indo a Brasília, fazendo o que for necessário. Mas nós vamos ser essa voz, essa ponte para vocês, porque, como eu disse, é uma causa justa e meritória. E, para encerrar, também não tomar muito tempo de vocês, há um versículo que diz que tudo tem o seu tempo determinado e há tempo para todo propósito debaixo do céu. E certamente o momento e o tempo agora é de fazer o enfrentamento a esse decreto, porque se tem algo que nunca teve foi diálogo. Se tem algo que nunca teve, foi justamente buscar uma ampla consulta pública, como o Senado está fazendo agora, infelizmente, para derrubar esse decreto, mas é algo que nós não podemos deixar passar, porque inclusão de verdade não se impõe, se constrói com diálogo, respeito e liberdade a cada um de vocês. Então, contem sempre com essa casa, contem sempre com o Poder Legislativo para trabalhar em prol das APAES. Obrigado. Senhor presidente, a palavra. Aproveitar então o que o Gustavo acabou de falar, já aproveitar então, eu vou convidar o vereador Gustavo e o Júlio, representando a APAE, para receber das mãos do vereador Gustavo a moção de repúdio que nós aprovamos na sessão do dia 3 de novembro, que manifesta o repúdio ao decreto federal número 12686, publicado em 20 de outubro de 2025 no Diário Oficial. Se puder então, Júlio, por gentileza, em frente à tribuna, para que fique registrada a entrega. Ainda mais algum vereador? Gostaria de... o vereador Bilu, né? Fique à vontade, senhor presidente, nobres colegas, cumprimentar aqui todos os pais que têm criança na PAI, em nome da minha amiga Gilda, cumprimento a todos vocês. Cumprimentar o Júlio, presidente, que a gente vê um trabalho que você vem fazendo lá, Júlio. Eu posso falar por mim e por alguém que não conhece lá, porque eu tenho visitado várias vezes aqui, como fui com o vereador João, sabemos do trabalho que vocês fazem, tá? Isso, quem fez um decreto desse daí, será se eles já visitaram a PAI um dia? Será se eles já viram o trabalho que a PAI faz? Como o colega falou, será se tem algum deles que tem um filho deficiente, que tenha o autismo ou qualquer outra dificuldade de aprendizado, ou mesmo física, que o trabalho que a PAI faz? Como a nossa diretora de educação falou, não é porque o município não queira receber esse pessoal, é porque não tem condições. O trabalho que a PAI faz, o município não consegue. Não é porque não queira, é porque não tem. Hoje está difícil, o Júlio até comentou um dia que é difícil até de contratar pessoas especialistas nisso. Como que o município vai contratar e preparar
para receber tantas pessoas? Como a Márcia falou, são 85 pessoas atendidas só na saúde e na educação, né? 45, 83 na educação. No total geral, 115 alunos. É muita gente. Onde vai colocar na escola regular? Então, parabéns pelo movimento, tá? Pode contar com essa casa, qualquer um de vocês, que a gente puder fazer. Tenho certeza que todos os vereadores estão à disposição. A gente vai cobrar aquele deputado que a gente trabalha, aquela pessoa que você tiver com mais afinidade, para lutar, para não acontecer isso, tá? Muito obrigado. Mais alguém? A palavra, senhor presidente. Pois não, vereador João. Primeiramente, eu gostaria de desejar a todos uma boa noite, uma semana abençoada, e também cumprimentar aqui em nome da APAI a Márcia, representando ali a todos da APAI, também aos meus nobres e colegas vereadores, a todos os pais que estão aqui presentes também. E o que mais me deixa feliz e contente é saber a forma que vocês defendem esse direito do filho de vocês. Esse direito é um direito de toda a sociedade, não somente do filho de vocês, mas é uma bandeira que precisa realmente ser levantada. Então, vocês estão de parabéns por vir aqui, por abraçar essa causa, e podem também contar com o meu apoio, também com o meu prestígio aí para estar levando essa causa mais adiante, não somente também ajudando a APAI, como outras ações também. Eu me coloco à disposição de cada um de vocês e me solidarizo com a causa de vocês também, tá certo? Uma boa noite a todos. Senhor presidente, pois não, vereador. Nobres colegas, auditório presente, cumprimento o Júlio, presidente da instituição APAI, a Marcinha, cumprimento todos os coordenadores, todas as mães, todas as famílias, né? E quero dizer o seguinte, eu como vereador eleito, para mim é um desserviço a maneira como foi feito esse decreto, a maneira como foi estipulado, o jeito que está sendo feito, sem ouvir ninguém. Hoje, nós vivemos num Estado democrático de direito. Democracia. O que é democracia? É escutar cada um, respeitar cada um. Cada um tem uma opinião, um pensamento, mas assim, nada disso foi feito. Nada disso. Eles fizeram da maneira deles, sem ouvir ninguém. Hoje o que está sendo feito aqui é uma audiência pública. Poderia muito bem ter uma audiência pública, ouvir as mães, as famílias, as autoridades, as pessoas que estão envolvidas diretamente com as APAIs. Isso, nada disso foi feito. Então eu acho que a maneira como foi feito, totalmente assim, desnecessária, errada. Então eu quero dizer, com uma palavra só, podem contar comigo, vou cobrar meus deputados, amigos que eu tenho, senadores, vou cobrar, o que depender de mim será feito. Pena que não depende só de mim, mas o meu trabalho como vereador eleito, eu vou estar cobrando, vou estar do lado de cada um de vocês, de cada família, que eu acho que a gente que acompanha, eu tenho minha noiva, a Carol, ela é neuropediatra, ela trabalha com crianças autistas, com crianças com síndrome. Então, eu posso falar diretamente, que eu acompanho alguns casos. Eu vejo, eu sei a luta das famílias, a dificuldade que não é fácil, não é fácil. Mas tenham força, tenham fé, que eu tenho certeza que isso vai cair. Eles não vão levar isso aí à frente, eles não vão conseguir levar isso aí à frente, porque tem muita gente por trás lutando. Contem comigo sempre aí, viu? Um grande abraço a todos aí. Fiquem com Deus e tenham fé. Força, que Deus está do lado de cada um de vocês, de cada família. Senhor presidente. Pois não, vereador. Eu também gostaria de agradecer o presidente da APAI, o Júlio, agradecer toda a diretoria, todas as professoras, todos os funcionários da APAI e, de modo especial,
agradecer todas as mães e os pais que aqui estão. Quero deixar bem claro para todos os senhores que eu também me coloco à disposição, o que depender de mim para poder estar levando a causa dos senhores para os deputados federal e estadual, eu também estou à disposição dos senhores. E eu estava observando a fala de cada pai que usou aquela tribuna, e eu sou uma pessoa muito sincera no que eu falo. Praticamente na PAI, até hoje, como vereador, eu acho que eu fui 2 vezes só. Fui 2 vezes só na PAI. E quero deixar claro para todas as mães, para todos, presidente, os professores, que realmente as dores que os senhores têm pelos filhos, eu também, muitas vezes, eu sinto isso na minha pele, porque eu quero deixar claro que eu entrei na política, foi realmente para lutar por aqueles que mais precisam. E eu sei do sofrimento de várias famílias também, que a gente corre atrás, e a partir de hoje eu quero olhar com os olhos voltado para vocês, para essa entidade tão importante, que eu vendo hoje a fala de cada mãe, eu pude sentir isso na pele. Pude sentir, eu sou muito sincero para falar para todos os senhores e senhoras. Pode contar comigo a partir de hoje, e o que realmente estiver no meu alcance, eu vou estar ajudando vocês lá. Muito obrigado, senhor presidente. Gente, antes da gente encerrar aqui, gostaria também de aproveitar e manifestar minha solidariedade às famílias, aos servidores da nossa querida PAI. Realmente, eu acho que a audiência aqui no dia de hoje foi muito importante, né? Acho que nada como uma audiência como essa para a gente entender o dia a dia, o que acontece na vida das pessoas, dos servidores, da PAI, como o vereador Fernando acabou de falar. E eu entendo que quando esse decreto foi feito, como eu já disse, acredito que ninguém foi ouvido. Os pais, como eu já citei, não foram ouvidos. Eu acho que faltou uma sensibilidade muito grande em relação a esse decreto. Não só na questão de ouvir, mas e as pessoas que trabalham na PAI? E os pais que no seu dia a dia têm que lutar? A dor que vocês enfrentam, o trabalho que vocês têm, que depois é expandido até a PAI, só vocês conhecem. Ninguém consegue falar sobre isso. Só vocês entendem e sentem essa dor, essa luta, as dificuldades do dia a dia. E o nosso papel, enquanto pessoas públicas, vereadores, o pessoal lá em cima, a política pública, de modo geral, é facilitar isso. Deveria ser facilitar, né? E não dificultar, atrapalhar. Não é verdade? E o que a gente se depara com um decreto desse, infelizmente, ele não facilita nada. Como já foi dito por alguns vereadores aqui, ainda que a intenção fosse incluir, mas o decreto não prevê isso, gente. Eu gostaria de perguntar qual cidade hoje do estado de São Paulo, do Brasil, como a Renata, diretora de educação, já disse sobre isso, qual a escola, qual a cidade hoje, não é Vargem Grande do Sul, não, a nível nacional, que se encontra preparada para receber essas crianças? Não existe. Hoje, a nível nacional, política pública não é Vargem Grande do Sul, é o estado de São Paulo, é o Brasil. Hoje não consegue, gente. As crianças, o trabalho que vocês fazem, o cuidado que os pais têm em casa, e depois o trabalho que a PAI realiza no seu dia a dia, ninguém realiza. Ninguém faz. É impossível isso. Uma escola hoje regular, como foi dito, né, Renata? Não consegue, não está apta ainda a fazer. Hoje o poder público do município, do estado, do Brasil, não está apto a receber essas crianças ainda e dar o cuidado que elas realmente merecem. Então eu gostaria de aqui, em nome da Câmara Municipal, declarar também o nosso apoio. Eu, como vereador, presidente da Câmara, mas também a instituição Câmara Municipal de Vargem Grande do Sul, declarar o apoio a vocês, à PAI, que realmente é uma causa muito nobre. Todos nós aqui, vereadores da Câmara de Vargem Grande do Sul, estamos pegando essa briga também junto com vocês, sentindo, como o vereador Fernando disse, essa briga também, sentindo na pele o que vocês estão passando. E é impossível a gente ouvir as histórias que foram contadas aqui e não se sensibilizar. Acho que é impossível você ouvir os relatos aqui, as melhorias, porque quando se fala de APAI, gente, a gente não está falando só de educação, né? Não é só de educação, ensino. A gente está falando do dia a dia, melhoria. Como já foi dito aqui pelos pais, as crianças que evoluíram, onde que elas vão ter essa evolução?
se não for na PAI. E, além do mais, vocês que trabalham na PAI, fica aqui o nosso respeito, os pais, né, que têm as suas lutas diárias também, mas as pessoas que trabalham na PAI, viu, Márcia, a Daniela, né? O Júlio, todos os servidores, a diretoria, de modo geral, mas desde aquelas pessoas que ajudam na limpeza, no cuidado, os profissionais, os professores, todos que fazem isso com muito carinho. E eu vou dizer uma coisa para vocês, ninguém trabalha na PAI se não tiver amor ao próximo. Eu acho que na PAI é um dos lugares que mais mostra realmente aquela pessoa que tem amor ao próximo. Dificilmente alguém consegue permanecer lá se não tiver esse amor correndo na veia. Então eu gostaria de parabenizar vocês também pela missão que vocês receberam dada por Deus, pela missão que vocês que trabalham na PAI. É uma missão, gente. Vocês receberam essa missão e vocês têm dado conta disso com muito carinho, muito zelo, muito cuidado. E eu peço que Deus continue providenciando, que vocês continuem assim, providenciando saúde para vocês, providenciando conhecimento, o melhor de tudo nesse mundo, para que vocês possam continuar firmes nessa missão. E se Ele deu a missão para vocês, pode ter certeza, Ele vai dar um amparo necessário também. Então fica aqui o nosso agradecimento. Obrigado, Márcia, a todos vocês pela oportunidade. Somos nós, vereadores aqui, que temos que agradecer. Somos nós que temos que agradecer. Todas as vezes que eu vou na PAI, eu me emociono. Me emociono, e não tem como ser diferente. Essa que é a realidade. Então eu gostaria de deixar aqui à disposição a Câmara de Vargem Grande do Sul, o meu mandato como vereador, assim como os demais vereadores fizeram, e continuem firme nessa missão de vocês, pais, familiares, vocês servidores da PAI, que a recompensa pode ter certeza que quem vai dar é Deus. Tá bom, gente? Gente, então aqui, partindo para o encerramento, eu gostaria de agradecer a presença de todos os vereadores aqui, agradecer também à PAI, de modo geral, a diretoria, a Júlia, a Márcia, a Daniela, né? Confundo com a Daniela também, os servidores que estão presentes aqui, que nos dão o prazer de recebê-los, também os familiares, né? Que estão presentes, que vieram prestigiar. Na verdade, nós que agradecemos, como eu já disse, muito obrigado pela presença de vocês. A Câmara está sempre aberta a vocês, não só a PAI entidade, viu, Júlio, mas como também aos pais, familiares, toda a diretoria. Então, gostaria de agradecer a presença de vocês aqui também. Gostaria de agradecer a TV Cactus, né, que está fazendo a transmissão para a gente aqui. Muito obrigado, viu, o pessoal da TV Cactus. Gostaria também de agradecer a diretora Renata, representando o Departamento de Educação, as demais autoridades aqui presentes. Encerradas as manifestações, reforço mais uma vez o compromisso da Câmara Municipal de Vargem Grande do Sul em apoiar a APAI e em defender políticas públicas voltada às pessoas com deficiências. E contem com a gente, contem com a Câmara Municipal de Vargem Grande do Sul. A Câmara de Vargem Grande do Sul apoia as APAIs. Muito obrigado, gente, pela presença.